Conexão Alagoinhas traz hoje um tema que me é muito caro. Me é muito caro porque, além de eu viajar muito, eu viajo muito, eu gosto de conhecer muitos outros lugares. Eu gosto de estar em outros lugares e estar com pessoas diferentes de outros lugares. E isso tem a ver com território, isso tem a ver com os nossos territórios. Como todos sabem e me acompanham aqui no Conexão Alagoinhas, eu sou de São Paulo e estou há 3 anos aqui em Alagoinhas e tenho andado, menos do que gostaria, aqui na região do Agreste Baiano. E hoje eu trouxe uma especialista, uma turismóloga, Kelly Amado, que com certeza vocês devem conhecer, e ela é uma especialista em turismo. E não é o turismo do dia a dia, aquele turismo do cotidiano, aquela coisa do sol e praia, não, é mais profundo. Então eu a trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Kelly, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Como eu disse, para mim turismo é muito mais do que sol e praia, e isso é a sua praia. Você sabe falar sobre isso, né? Me diga, como é viver e transitar nesse universo do turismo? É muito bom. Eu agradeço o convite, viu? Mas é muito bom, é muito interessante. Quando há 23 anos, 24 anos, quando eu fiz teste vocacional, sempre dava comunicação social e turismo. E aí eu refleti bastante, entendi qual era a minha logística naquele momento. Houve uma oportunidade de fazer o curso de turismo aqui em Alagoinhas, na Faculdade Santíssimo Sacramento, e eu acessei esse curso e é uma paixão, né? E aí, e ele é um curso bastante interessante, que envolve muito o lado criativo, que eu gosto bastante, tenho. E o turismo, só que eu estou formada há 20 anos e ele passou por várias mudanças, porque o mundo passa por várias mudanças, sim, né? Sim. E aí eu comecei a pesquisar, entender, já que eu estou nesse lugar, sim, em Alagoinhas, no território litoral norte agreste baiano, né? Entendendo quais são as nuances desse território, que a gente tem sol e praia, né? Muito mais. E temos também o agreste, que é a parte regional do turismo. Esse agreste que é pouco valorizado, né? Mas que tem muita riqueza, muita riqueza, tanto material como imaterial. E hoje aqui, você fala um pouquinho da sua função hoje aqui. Onde você trabalha, o que você faz e como que você transita nesse território? Tá. Eu trabalho como assessora de comunicação do Núcleo Territorial de Educação, NTE 18, antiga DIREC. Então, a gente trabalha nesse território, na educação, com unidades escolares. E aí, mas também, né, neste momento eu estou como assessora de comunicação, mas trabalhei como cerimonialista, eu tinha uma empresa de eventos, e como cerimonialista no território também. Eu trabalhei tanto no território litoral norte agreste baiano, como também trabalhei em todo o recôncavo da Bahia. Olha que ótimo. Como cerimonialista. E então acessar esses espaços é importante. Então eu sou apaixonada, né? Então esse trabalho da comunicação também, quando você registra, né? Quando você começa a fazer os registros sobre paisagem, quando você começa a ver, quando você começa a fotografar pessoas, a filmar, você consegue entender cada história, cada jornada e daquele espaço, daquele lugar. E a gente tem aqui nesse território, eu não vou arriscar falar a quantidade de municípios, sim, mas são muitos. É muito grande. Muito. E tem muita coisa boa acontecendo agora, neste mês junino, né? Nesses municípios. Cada localidade vai ter uma apresentação de junho, né? Desse mês de junho. Cada um escolhe uma forma de trabalhar, né? Agora me fala uma coisa. Qual que foi o seu impacto quando começou? Porque assim, a gente faz a faculdade, a gente aprende todas aquelas teorias, vai um pouco na prática também, né? No meio do curso. Mas quando a gente começa a trabalhar diretamente com aquilo que a gente se apaixonou, né? E gosta, como foi chegar nesse ambiente, né? Qual foi o impacto na sua vida de encontrar
esse universo todo, na prática? Na prática, muito bom, porque eu migrei para um braço do turismo, que foi o evento. Eventos é um braço do turismo, né? Carnaval é um evento. Sim. E eu comecei a ser impactada quando eu comecei a trabalhar com eventos, já estudante de turismo, promovendo eventos aqui de forró, grandes feijoadas. Eu fiz aqui em Alagoinhas a primeira feijoada de camisa em 2002, 2003, né? Que era uma novidade para a cidade fazer uma feijoada de camisa era uma feijoada. Eu lembro que era Feijoadão o feijão do turismo. Olha. E aí era uma iniciativa, eu e mais 4 colegas naquele momento. E aí depois começou a acontecer, a ser chamada para os eventos, para a cobertura, para estruturar, para trabalhar a parte decorativa, fazer camarins. E aí a partir disso, na faculdade, eu fui convidada a fazer um estágio em Salvador pelo Grupo Rabisco de Produções, que promovia os eventos do Araqueto. Baraqueto, legal. E aí fiz esse estágio e eu lembro que foi no verão, num verão, era num espaço aqui na Bahia, em Salvador, chamado Aeroclube. Eu ia toda quinta-feira, chegava em Salvador na quarta e aí eu ficava entendendo como é que fazia aquela montagem de som, de iluminação. A estruturação toda. Foi uma escola, uma grande escola, né? E lá também e aqui também. Então hoje e era uma sensação muito boa, porque conhecer muita gente, fazer muito network. Eu adoro fazer isso, né? Sim. Isso é meu. É o seu métier, né? Eu Como gosto. Dizia meu pai. Eu gosto. E me diga uma coisa. Os locais, as localidades, né? Quando a gente chega numa cidade nova, né? Que a gente não conhece, como é que a gente pode chegar na alma dessas cidades? Eu acho que é respeitando a cultura local, tendo um olhar de acolhimento. Eu sou muito bem recebida, né? Graças a Deus, porque também sei chegar. Sim. Né? E acessar, como é que eu posso? E ouvir as pessoas, ouvir histórias, né? Eu sempre faço questão de ouvir pessoas, as histórias da cidade, observar muito o entorno do município que eu estou, né? Também eu adoro, quando tem alguma novidade no sentido da gastronomia também, eu quero provar aquilo ali. Porque feijão com arroz o tempo todo a gente come, coisas que a gente come, mas assim, o que é que tem de bom aqui? Eu estive no município de Rio Real na semana passada, mas já tive em outros momentos. E lá tem uma cocada maravilhosa. Já ouvi falar dessa cocada de Rio, preciso ir lá. Assim, pouco açúcar, puro coco, tem aquele coco queimado, tem aquele coco natural, mas ela é muito boa. E aí eu fiquei apaixonada, né? Sempre que eu vou lá eu quero comprar essa cocada. E eu disse, gente, isso aqui é um patrimônio. Mas é muito mais para algumas pessoas que tá naquele cenário não conseguem entender, entendeu? Às vezes a importância é porque é comum, mas não é comum para mim. Então, não é comum para mim. Eu gosto de chegar nesses espaços, eu gosto de acessar, de conversar com pessoas. E esse nosso território, ele é muito rico. Ele é muito rico, tanto na culinária quanto na sua cultura propriamente dita, né? Isso. E assim, o que você diria para as pessoas, quer dizer, além dessa observação e desse respeito, né, à cultura, como é que a gente consegue preparar um roteiro de turismo regional? Preparar esse roteiro é fácil. Preparar esse roteiro, muito fácil. Para mim é fácil. Só que é preciso fazer um trabalho de base dentro do município, né? Esse trabalho de base, ele envolve políticas públicas. Ele envolve secretarias, geralmente as diretorias de turismo, elas estão ligadas a secretarias de educação ou então a de cultura, né? Sempre a cultura, turismo, esporte, como aqui em Alagoinhas. Mas é preciso primeiro estruturar o município,
entender qual é a modalidade do turismo, o segmento do turismo que ele está ali inserido, né? Lembrando também que a gente precisa entender que existe você precisa também acessar o mapa do turismo do Brasil, se cadastrar para usufruir das políticas públicas que oferta o Ministério do Turismo, a Setur Bahia, e começar a trabalhar também, sempre digo, o sentimento de pertencimento do município. Fazer a promoção do turismo dentro do município, né? Para que a gente possa vender isso, né? Possa trabalhar dessa forma, possa projetar, né? A palavra vender, ela é muito comercial, mas é projetar. E aguçar a curiosidade. A promoção, ela faz com que você aguça a curiosidade daquela pessoa que vai despertar o interesse em visitar, em acessar aquela cultura local, né? E você sente que as pessoas, a comunidade local, ela aceita bem ser escolhida dentro de uma rota de turismo? É uma boa pergunta, porque tem muita gente que não consegue entender, por exemplo, até aqui em Alagoinhas tem pessoas que não conseguem entender. Nossa, mas Alagoinhas tem turismo? Já precisa ter uma aceitação local, né, de fato. Né? Entender que existe sim, que existe possibilidade, que existe sim, que o que você entende ali, que é muito pouco, é muito para muita gente. É muito para muita gente. Então, é preciso fazer esse trabalho de base. É importante fazer esse trabalho. Eu vou dar um exemplo. Minha família paterna, ela é de Santo Amaro da Purificação, né? Dali do Recôncavo Baiano. E o que eu acho, por exemplo, Santo Amaro, ela está bem diferente de Cachoeira, porque Cachoeira é uma cidade muito mais estruturada, né? Santo Amaro, ela não tem a mesma estrutura, mas ela, em nível de hotelaria, de várias demandas, né? A preservação de Cachoeira é muito maior, né? Os tombamentos e etc. Mas Santo Amaro precisa de muita coisa, muita coisa. Mas uma coisa que aquelas pessoas têm de genuíno é o seu pertencimento. Tanto que ela, por exemplo, o que se tem muito ali no Recôncavo, em Santo Amaro, Cachoeira, é pertencimento. E também existe um lado imaterial muito grande. No imaterial, por exemplo, o samba de roda, né? Coisa que é imaterial. O samba, sim, ele é uma cultura imaterial. Sim. Mas lá em Santo Amaro existe a Casa do Samba, né? Tem a Casa do Samba. Tem diversas conotações de samba, né? Lá, o entorno. Existe, por exemplo, a gente tem a famosa lavagem de Santo Amaro, que Caetano e Bethânia projetou isso nacionalmente. Mas agora em Santo Amaro tem o Bem-Bé do Mercado, que a culminância sempre é no dia 13 de maio, né? Que é uma festa que acontece desde a abolição, do primeiro ano da abolição aqui no Brasil, da escravatura, né? E o que tem ali existe a questão religiosa, da religião de matriz africana, mas existe muita imaterialidade ali. Mas aquele povo ele conta as histórias, ele vive aquele lugar de forma muito... É algo que me emociona muito, entendeu? E a gente precisa, se alguém quiser entender como você vender, né, entender a sua cultura, você precisa pertencer. Então, e isso é preciso fazer um trabalho de base. Tem muita gente aqui em Alagoinhas que se sente pertencer a esse espaço, que entende que existe uma movimentação cultural, que existe muita gente que faz e fez pela cultura, mas eu percebo que isso é uma coisa que não acessa a maioria da população. A maioria da população. É impressionante isso. Mas eu também entendo que isso também tem a ver com como a Alagoinhas foi construída, pela via férrea, pela Petrobras, né? Eu tenho um avô paterno que veio pela ferrovia de Santo Amaro e eu tenho um avô materno que veio de Sergipe
para trabalhar na Petrobras. Então, Alagoinhas, como ela foi criada dentro desse cenário da indústria, então existe essa questão de dificuldade das pessoas de compreender a nossa cultura, de se compreender nela. De se compreender dentro dela, né? Exatamente, dentro dela. Existe uma dificuldade muito grande. Quando você acessa a história da ferrovia é muito bonita. Maravilhosa, eu não conhecia. A história da ferrovia, ela é muito bonita. Eu moro próximo à ferrovia, né? Meu bairro é um bairro, eu moro no bairro 2 de Julho, no início da rua 2 de Julho, é um bairro histórico, né? Com muita história para se ouvir e para contar, né? Então, minha família mora naquele lugar ali há 60 anos, né? Há 60 anos, então pegou a pujança ali da ferrovia, do trem de passageiro, de tudo isso. E aí, às vezes eu tenho uma dificuldade quando alguém pergunta o que é que tem Alagoinhas em nível de cultura, em nível de turismo, em nível de acesso. A gente entrou no mapa do turismo também pela linha comercial, não foi por uma linha de mais sol, de sol e praia, que é o clássico, de patrimônios faraônicos. Sim. Mas a gente tem como é que eu posso dizer? A gente entra pela linha comercial, mas você tem uma riqueza cultural na cidade e religiosa, turismo religioso. Você tem uma festa de Nossa Senhora de Fátima muito bonita, no bairro da Santa Isabel, que é um bairro histórico, forjado por petroleiros e ferroviários. Sim. A gente tem a festa do povoado, que tem a ver com o regionalismo do turismo, do território. A festa tem várias festas maravilhosas, a junina religiosa lá no Riacho da Guia, que é um distrito daqui. Sim. Que é um lugar de uma riqueza impressionante. A gente tem Boa União, Quilombo, aquela região quilombola ali, Oiteiro, Cangula, nós temos o Buri, é muita coisa, muita riqueza. Tem a região indígena também, né? Exatamente. Tem um território indígena estamos forte. no território indígena. Inclusive, em dezembro do ano passado, eu estive em uma aldeia indígena que fica entre Porto de Sauípe e Maceió do Pior. Né? É nosso território. Sim. Né? É nossa identidade. Sim. Mas eu percebo, e quando eu só pergunto, e o turismo também, mesmo que Alagoinhas não tenha o que se cobra, do que se é clássico no turismo, mas tem muita coisa na culinária aqui, tem muita coisa na culinária, tem muita movimentação em nível de eventos. Agora eu acho que falta fazer a promoção disso, organizar, mapear, inventariar isso, para entender como é que eu posso estar projetando essa cultura nesse cenário, né? Por exemplo, o Riacho da Guia agora com esse São João aí é uma maravilha. Sim. Tem o forró da praça, tem as festas lá. Mas a gente, quem fica sabendo é quem é de lá, lógico, que está lá, que alguém que tem o conhecimento por lá, pessoas daqui que têm uma ligação com o distrito. Mas eu não vejo isso em lugar nenhum, assim. A comunicação disso não é muito difundida. Aliás, eu sempre trago aqui as pessoas e a gente fala muito sobre isso, sobre a fluidez da informação. Isso. Não há fluidez dessa informação. Há muita coisa boa acontecendo aqui em Alagoinhas e eu às vezes me pego, que nem o forró da praça, eu trouxe o André pra cá, porque quando eu estava passando lá, falei, gente, o que é isso? Trouxe o André, ele veio, falou, tem muita coisa acontecendo, só que essa comunicação, que eu chamo até um pouco truncada, né? Ela acaba não chegando à população inteira. Não. E é por isso que eu acho interessante nós trazermos esses assuntos para plantar essas sementes aqui mesmo, né? E ampliar o assunto. É preciso ampliar. O forró é preciso ampliar, é preciso promover, porque não existe turismo sem promoção. Por exemplo, a gente tem praias aqui no território que são praias que hoje você vê uma divulgação muito ampla. A gente tem hoje Esplanada, uma cidade que o município de Esplanada tem a Praia de Baixio, que é uma praia lindíssima, maravilhosa, mas que há muito tempo não se tinha uma promoção adequada, né, uma estruturação. Hoje você tem uma equipe lá que está fazendo um excelente trabalho. Você tem Jandaíra, que é um município muito também importante, que tem Jandaíra em torno de 3 praias. A mais famosa é Mangue Seco,
que todo mundo acha que Mangue Seco pertence à Esplanada por conta da novela, né? Sim. Mas ela pertence à Jandaíra e também a equipe de lá está fazendo uma excelente estruturação. Mas só que a gente precisa entender que a gente precisa encarar o turismo como políticas públicas de acesso ao lazer, e essas políticas públicas também, ela pavimenta, ela asfalta para estruturar também aquele espaço para receber o turista, para poder também dar qualidade de vida para quem mora, né? Então, assim, a gente consegue, o turismo e a cultura é tratado como um remendo. É pontual, é pontualmente, mas não existe, eu percebo que assim, existe um evento pontual, isso é geral, existe um evento pontual, aí eu vou fazer o São João, eu vou fazer essa festa aqui pontual, eu vou fazer isso aqui. As secretarias, elas funcionam de cultura e turismo como um espaço de promover evento, como uma secretaria de evento, e não é. Ela precisa estruturar, ela precisa fazer um trabalho de base, fazer um trabalho de base, estruturar, criar estratégia. E eu não estou falando de grandes, não é sobre dinheiro. E projetos. Então, por exemplo, a gente tem o mapa do turismo. A cidade acessa o mapa do turismo. Tem vários municípios aqui do território, do nosso território, que está no mapa. E outros que não estão ainda. Eu não consigo entender por quê. Porque ali você vai acessar várias demandas de políticas públicas voltadas ao turismo. Aí o município, eu percebo que ele acessa o mapa do turismo, aí pronto, eu estou no mapa. Aí tudo que a secretaria, a CETU, encaminha, aquele modelo, eu faço. Tudo que o Ministério pede de cadastro, eu vou lá e alimento. Mas e cadê o seu projeto local? E o projeto local, aonde está? Sobre o São João, sobre... Aqui, por exemplo, a gente tem tanta coisa para trabalhar sobre São João, sobre novos eventos, novas pautas, tanta coisa que a gente pode criar, Eu vou dar um exemplo, o Bahia Bia, foi uma festa criada por conta de uma movimentação muito rica e pujante da indústria cervejeira aqui no município. Mas, como é que eu posso dizer, foi criado e está dando super certo. E esse evento é um evento do Estado. Quem promove esse evento é a Secretaria de Turismo do Estado. E a Lagoinhas faz a chancela e faz muito bem. Sim. Mas foi uma criação, foi algo que aconteceu, que não existia, que foi a partir da indústria de cerveja. Então tanta coisa que você tem, que pode, dentro daqui do município, que pode ser ampliado. Criado de forma municipal, política pública municipal. Pronto, quer ver uma coisa que eu lembro que eu estava coordenadora de cultura, diretora de turismo aqui no município em 2018, e eu participei também, teve o projeto Janelas Cantantes no Natal, que trazia os corais daqui do município, levava os corais, e era na prefeitura, era naquelas portas, naquelas janelas. Nas janelas. Como é feito no Paraná, se não me engano? Isso, exatamente. Claro que não era naquela estrutura, mas foi um projeto riquíssimo, muito bonito, e que não aconteceu mais, né? A Vila Santo Antônio de Alagoinhas, de Lagoinha, foi criada também em 2018 e está até hoje aí. Maravilhosa, conheci recentemente. Exatamente, mas ela vem com... Ano passado ela já veio dentro de um outro formato, de um outro cenário, gostei muito. Né? Porque ali naquela vila, ela trata justamente fala da cultura do início, de como a Lagoinhas era uma vila. Sim. Ela traz isso no nome, ela traz... como é que eu lembro que no primeiro momento era trazer os quitutes, que eram do São João, as bebidas, o artesanato. Esse foi o primeiro modelo, ainda é de algum modo, né? Mas já é de uma forma mais ampliada. Sim. Né? Eu não sei hoje qual é o critério hoje da vila, né? Eu não posso falar, mas aquele primeiro momento que eu estava ali foi o primeiro critério. Então, tem muita coisa e ali foi algo que foi pensado, foi planejado, foi construído. Então é preciso você colocar na mesa as ideias, né? É preciso você colocar as ideias, aí de repente, isso aqui não está adequado, eu não tenho orçamento para isso, não posso fazer desse modo. Então, bora
bora reestruturar, bora ressignificar, bora fazer, né? Bora tentar fazer, bora construir. E aí também a gente fica também, eu percebo que a questão do turismo também é tratada, o deputado vai mandar uma emenda parlamentar. Pronto, ele manda uma emenda parlamentar. Mas se você tem projeto, e se você, o Ministério do Turismo hoje, trabalhando muito essa questão do mapa na regionalização, né? Isso é importante. Então, você ter projeto, você fazer encaminhamentos para o portal de lá, mostrando que você tem interesse, que eles fazem avaliação ali e faz uma reestruturação, e faz uma avaliação e encaminhamentos de investimento. Porque não adianta ter emenda financeira se você não tem projeto para que essa emenda seja aplicada. Exatamente. Nós então, temos grandes problemas. Tem coisas que são pontuais, que você consegue, mas tem coisas que você só consegue com projeto. Exatamente. Né? Com projeto, mostrando ali os dados, tudo. E o turismo, ele trabalha muito com a movimentação econômica, com potencial econômico de alguns municípios, com potencial econômico. E o Ministério e a Secretaria de Turismo do Estado, ela quer que você comece a ampliar. Porque, eu quero o recurso daí, mas você tem que mostrar daqui o que você está fazendo. É preciso também mostrar daqui, porque o município precisa dar, qualquer município que esteja no mapa, que está no mapa, precisa dar a sua contrapartida. Sim. Qual a sua contrapartida? É preciso. A organização. Exatamente. Por exemplo, tem alguns municípios, eu tratei disso também em outro momento, que, como Alagoinhas, como outros, que não está nesse cenário do clássico, do turismo clássico. Por exemplo, agora, há 2 meses e meio atrás, lançou o Brasil Mais Crédito. Sim. Que é o Fungetur, que é um acesso a crédito a empresas que estão ligadas à questão do coach turístico, a esse ciclo do turismo. E aí você tem, quem são essas empresas? Restaurantes, empresas de eventos, pousadas, hotéis, pequeno, não é nada grande, não tem para o pequeno, para o médio e para o grande. Sim. E agora, há 15 dias, tivemos agora uma outra linha de crédito para MEI. Sim, eu vi. Para MEI. Sim. E eu escrevi sobre isso na minha coluna lá no site, sim. Litoral Norte Agreste Baiano. Eu falei sobre, eu tratei sobre isso, escrevi sobre isso. Mas para você acessar essa linha esses financiamentos, essas linhas de crédito, você precisa estar cadastrado no cadastro, né? Fazer o cadastro, tá com tudo formalizado, toda a documentação organizada. E eu escrevi sobre essa formalização, de que o turismo tem pedido muito essa questão de você formalizar o seu CNPJ, o seu MEI, tudo certinho, para você acessar essas linhas. Inclusive, tem a taxa, né, de juros é muito pequenininha. Muito pequena. Muito pequena. Aí eu fiz uma pesquisa, o Banco do Nordeste dá acesso a esse crédito, o Banco do Brasil é a Caixa Econômica. Né? Inclusive, Antônio Lobo, que é o gerente do Banco do Nordeste, vi uma entrevista que eu tratei sobre a questão dessa linha, como é que eu posso dizer, dessas linhas de crédito. E citei o Banco do Nordeste, ele me mandou um alô, né? Sim. E gostou bastante e tal, e manda um abraço para Antônio. E o que acontece? Então, aí eu volto a falar, mas a população não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Não tem. Não tem. Então, é isso que eu digo, gente. Nós precisamos cada vez mais falar sobre as coisas que tem disponíveis. Porque, assim, é lógico, há problemas, a gente sempre fala problemas em todas as áreas. Só que nós temos também que ir atrás das soluções. Existem linhas de crédito que poucas pessoas têm conhecimento. Exatamente. E aí não se preparam também, né? Não se preparam para também fazer parte desse sistema. E isso é muito importante, né? Porque a sua coluna traz, eu acompanho a sua coluna, e ela traz isso, ela traz o passo a passo, ela traz a informação, né? Isso é importante, porque isso é o que a gente precisa para mostrar para as pessoas que elas têm capacidade de se organizar,
para poder chegar perto desses créditos, as próprias cidades que podem influenciar, né, ajudar os comerciantes a entrarem, né? Você já pensou? Que maravilha, não seria? Eu tive um contato com o dono de um restaurante aqui do município e ele disse, poxa, eu queria tanto estruturar meu restaurante, eu queria muito estruturar, mas eu não consigo acessar algumas linhas. Aí eu expliquei para ele, perguntei como é que estava o CNPJ dele, se estava tudo ok, as certidões, e tratei sobre essa linha de crédito do Fugetu e do MEI. Então, ele não sabia dessa informação. Aí ele perguntou, você pode me ajudar a acessar? Eu digo, ajudo, sim. E eu dei esse suporte para ele. Sim. E dei esse suporte, mas não sabia. Mas ficou sabendo através de a gente conversando de forma casual e falamos acabamos aí nessa demanda de informação. Mas tem muita coisa, tem muitas políticas públicas. Existe, lembrando também que o Ministério do Turismo, que a requalificação da Praça de Alagoinhas Velha, que a requalificação da Praça Kennedy, que foi feita há 8 anos atrás, foi recurso do Ministério do Turismo. Olha aí. Foi recurso do Ministério do Turismo. E nós temos várias áreas aqui que estão sendo requalificadas, né? Exatamente. Do próprio centro de distribuição, né? Também. Isso. De alimentação. Mas, mas eu lembro que eu estava diretora de turismo naquela época e o Ministério do Turismo pediu uma justificativa, nos deu uma devolutiva, mas queria uma justificativa sobre... como é que eu posso dizer? Veio um recurso, o município tem que dar uma contrapartida e tinha que justificar para ver se a gente conseguia escalar mais o valor. Sim. E aí eu, junto com a técnica, na época da secretaria chamada Cecim, uma diretora, a gente sentou e fizemos uma justificativa em cima do potencial econômico das duas praças. Certo. Né? A Praça Kennedy e a Alagoinhas Velha. E foi feliz, porque... Eu lembro que o recurso que veio o primeiro recurso seria R$300 mil e a gente conseguiu escalar para R$800 mil. Mas foi a justificativa técnica. Porque a justificativa técnica que garante o recurso, né? Exatamente. Essa é a verdade. Técnica, a né? Justificativa técnica. E aí a gente tratou de como seria essa justificativa. E aí eu volto também a falar sobre, a gente tá agora em pauta sobre a questão de trazer mais técnicos para o setor público, sobre várias profissões, mas eu vou tratar da minha, que a gente precisa, assim, de bacharéis em turismo, de técnico em turismo, para que a gente consiga fazer um bom trabalho e escalar em vários setores. Eu estou falando do setor privado, do setor público. É importante a valorização desse profissional. Né? Então, é importante, porque você acha que aquele profissional ele não é necessário, mas ele é necessário, porque na hora que você precisa de forma mais técnica, acessar dados, né? Dados, encaminhamentos, projetos. Como é que eu acesso isso? Por mais que você seja alguém que tem uma formação, que tem alguma vivência, mas você nunca vai ser um técnico. Um técnico específico para isso. Mas aí eu percebo também que essa movimentação hoje, né, esse novo modelo de turismo, que está sendo tratado, novos segmentos de turismo estão sendo acessados, então está sendo moldado na realidade, está sendo tratado muito essa questão do técnico. Inclusive o presidente da Embratur, o novo presidente da Embratur é turismólogo. Olha que coisa maravilhosa. É turismólogo. E existe uma equipe muito grande hoje de turismólogo no Ministério. Eu espero que isso sirva de modelo. De estímulo. De modelo e estímulo, sim, para os outros. Para os demais. Para os demais, e principalmente para os municípios. Sim. Porque, na realidade, existe um monte de lugar, de demanda aí para você trazer dinheiro novo para o município. Para o município. E como é que você consegue acessar esse dinheiro novo, esses novos recursos? Você pode trazer, fazer um São João muito bonito ou outras festas que seja importante para o município, com projetos, acesso a projetos, acesso a recursos, sem você mexer no capital do município. No orçamento do município. E Kelly,
agora caminhando um pouco já mais para o nosso final, eu queria que você olhasse ali para sua câmera e desse um recado para a nossa população sobre esse ramo do turismo, sobre o que a gente precisa fazer para que isso cresça, para que esse movimento que nós falamos aqui durante todo esse tempo, para que ele cresça e ganhe mais musculatura. Primeiro, a gente precisa olhar a nossa cidade com mais carinho, com mais acolhimento. A gente ler, entender, acessar sobre a nossa história. É importante a gente acessar a nossa história. Do ponto de vista do turismo, eu peço que vocês valorizem esse segmento, esse setor, valorizem os profissionais e também acessem tudo que tiver em nível de qualificação ao empreendedor, né? Que ele vá em busca de conhecimento, de qualificação, para que ele consiga acessar, né, tudo isso que a gente tratou aqui e falou, né, em nível de recurso, de aprimoramento para o seu comércio. E se também tiver interesse em seguir, em ser um turismólogo, um técnico em turismo, também eu dou total apoio. É uma profissão muito bonita, muito rica, né? Eu sou uma prova viva de que eu tenho uma construção de repertório de vida através dessa formação que eu tenho, né? Claro que pela curiosidade, pela busca, né? Então busquem. Mas eu sou uma alagoense apaixonada pela minha cidade, eu sempre falo muito do meu município quando eu estou fora, com muita paixão, né? Também sou uma santamarense de coração e também levo no meu coração esse território bonito. Ele é muito bonito. Eu gosto muito de estar nele, de viver, e é isso. Então, vamos acolher o que é de bom, né? Vamos acolher os nossos municípios, vamos estudar a nossa história e vamos levar isso da melhor forma possível, sempre positiva. Eu agradeço muito esse espaço, viu? Agradeço bastante, gostei bastante do nosso papo. Obrigada. E assim nós vamos caminhando para o final, gente, e eu quero deixar aqui uma mensagem com base em tudo isso que nós conversamos hoje. Gente, ser humano e território, gente e território é a base da vida. Todo mundo vive dentro de um território. Então, aprenda a olhar o seu, aonde você vive, o que acontece aonde você vive, como aonde você vive movimenta a sua vida, né? Te projeta daqui para os lugares. Turismo, como nos foi ensinado lá atrás, pode parecer só viagem de calma, para você descansar e etc. Mas nós temos que entender que o turismo, ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. Ele é território, ele é vida, ele é cultura. Quando você chega numa localidade, você quer se integrar a essa comunidade. Você quer conhecer essa sociedade, essa nova comunidade que você está tendo contato agora. Então, encarem o turismo dessa forma, valorizem mesmo, como a Kelly falou, porque são eles que nos mostram as nossas realidades, aquelas que a gente ainda não conseguiu enxergar. Até o próximo programa.